G'day, mate. Hiya, guy. G'day. How ya gan? Aos 50, Austrália. Pois é, com quase 50 anos eu fui para a Austrália, passei 6 anos lá e estou trazendo aqui algumas experiências, algumas detalhes das coisas que eu passei lá, para que sirva para outras pessoas e que têm intenção de ir, que talvez estejam lá ou estejam aí, e talvez com um olhar um pouco diferente devido à idade, devido à experiência de vida. Então, falando sobre uma coisa assim mais leve, eu queria comentar sobre o You are welcome, porque o que eu aprendi no inglês seria que quando alguém me diz thank you, thanks, eu deveria responder you are welcome. Mas, quando eu comecei a trabalhar no hospital, trabalhava de cleaner no hospital, trabalhei 5 anos no Mater Hospital em Brisbane, e estava lá sempre com o meu carrinho, andando pelo corredor, indo para um lugar ou outro, para o setor onde eu trabalhava. E muitas pessoas, a maioria das pessoas que cruzam com você, eu tentava nem olhar para ninguém falar comigo, né? Porque, assim, o meu inglês na época era bem limitado. Mas a maioria das pessoas, quando cruzavam comigo, eu esperava, elas, sabe quando a pessoa dá aquela indicada que vai falar alguma coisa? Eu esperava que eles fossem falar boa tarde, ou boa noite, ou good day, como eles costumam, mas isso é mais, assim, informal, né? Então, eles falam também good afternoon, good evening. E eu trabalhava da tarde para a noite, saía por volta de meia-noite do trabalho. Então, eu ficava esperando para responder o good afternoon ou good evening. Mas, muitas vezes, eles cruzavam comigo e falavam thank you. E aí, eu nem respondia, porque assim, me pegava de surpresa, porque era até meio difícil, até eu engatar o you are welcome, eles já estavam longe, né, porque a gente cruzava no corredor, então eu tinha que responder rápido. E eu comentei com o meu filho, eu falei, por que eles falam thank you? Eles cruzam comigo e falam thank you, eles me agradecem do quê? Né? E meu filho comentou, eles te agradecem porque você está limpando a sujeira que eles fazem, que na verdade não era sujeira nenhuma, porque existiram lugares, a gente trabalhando 5 anos no mesmo local, e era um hospital enorme, huge, a gente não trabalha 5 anos no mesmo local. De tempos em tempos, eles fazem uma remodelação e muda todo mundo de lugar. A técnica, né, de administração, inclusive, eu até entendo o porquê eles fazem isso. Então, eu trabalhei em vários lugares diferentes do hospital. E alguns lugares que eu trabalhei, aliás, normalmente tinha vários banheiros, mas teve um que eu trabalhei que eu tinha que limpar 10 banheiros por noite. Era um andar, um andar da maternidade, e nesse andar só se fazia ultrassom. Então tinha várias salas de ultrassom, se eu não me engano tinha 21 salas de ultrassom, e não me lembro quantos consultórios de pré-natal. Tinha vários, tinham um lado do andar eram os consultórios de pré-natal, e do outro lado as salas de ultrassom, e vários banheiros aí espalhados pelo andar, 10 banheiros no total.
Mas, gente, eu limpar todos os dias eu tinha que limpar aqueles banheiros, e era um hospital público, o Mater Hospital. Ele é um hospital público. De um lado, ele tem um lado toda uma quadra enorme, ele tem escolinha dentro do hospital, ele tem escola de enfermagem. Trabalhei também na parte de escola de enfermagem uma época. E ele tem maternidade, tem hospital geral, tem UTI, é enorme essa parte pública. Aí tem uma avenida e tem um tipo de um viaduto que ali de dentro do hospital você passa por lá e vai do outro lado. Do outro lado é a parte particular do hospital, que eu não trabalhava porque lá era outra empresa que fazia a limpeza lá. Então, nunca trabalhei lá no lado particular. Eu sempre trabalhei no lado público. E era um público, né, normal que usavam aquele hospital. Mas os banheiros estavam sempre limpos, parecia que ninguém tinha usado. Eu olhava para o banheiro e falava assim, nossa, mas ninguém usou esse banheiro? Não, usou porque tinha acabado, ou tinha sobrado só um pouquinho de papel higiênico, a gente tinha que deixar. Não tinha um suporte, que iam vários rolos de papel higiênico, que é aqueles que você tira, acaba um, você tira, desce o outro, né? Um suporte de acrílico. Tinha chavinha, inclusive, não sei por quê, porque ninguém lá ia roubar papel higiênico, né? Mas talvez não seja por causa de roubar, seja por causa da higiene mesmo, para ninguém ficar manipulando os outros rolos e ele ficar protegido ali dentro do acrílico, e a pessoa só manipular aquele pedacinho que ela vai usar. De qualquer maneira, o hospital estava sempre... pela quantidade de pessoas que usava, as pessoas tomavam muito cuidado com a limpeza. Não era como eu observo aqui, às vezes, nem até hoje tive que usar o SUS, mas em hospital de convênio, eu vou no banheiro e percebo, meu Deus, quem é que usou esse banheiro para deixar tão sujo desse jeito, sendo que lá, sabe, a gente é gente, eles também são gente, é todo mundo humano, todo mundo faz o mesmo tipo de necessidade orgânica. E por que lá eles tomam tanto cuidado e aqui parece que não se toma cuidado nenhum? Tinha alguns lugares até que eu achava engraçado, que, por exemplo, tinha uma placa assim, não suba no vaso, porque como tem várias nacionalidades lá, tem pessoas com culturas diferentes e hábitos diferentes. E tem alguns lugares ainda no mundo que se usa aquela privada de chão de agachar. E essa pessoa, como não tem o hábito de sentar, então muitas vezes ela sobe no vaso, fica em pé e agacha no vaso, né? Então tinha às vezes assim algumas plaquinhas, por favor, não suba no vaso. Então, mas quanto à limpeza, normalmente estava sempre tudo muito limpo. Então eu não entendi por que eles estão me agradecendo, sendo que eles são tão limpos, eu não tenho praticamente trabalho nenhum. Era um trabalho até bem fácil. Era um trabalho que muitas vezes a gente tinha que carregar um certo peso, porque às vezes o lixo era bem pesado, às vezes tinha, dependendo de onde eu ia limpar, tinha sobras de pacote de soro dentro do lixo, então vários desses acumulavam peso grande. Então era mais o peso de carregar do que o trabalho mesmo de uma limpeza muito pesada, porque não tinha essa limpeza pesada, era mais tirar o pó mesmo. Eu não cheguei a trabalhar em quartos de quando o paciente sai, você tem que arrumar a cama e tal, porque eles sempre me colocaram para trabalhar
Porque normalmente essas pessoas que estão saindo do hospital saem durante o dia, eles não liberam ninguém à noite. Então, como eu trabalhava à noite, eu limpava escritórios, limpava consultórios. Vou fazer um vídeo ainda sobre uma casa assustadora que eu tinha que limpar, a Loyola House, porque esse hospital é muito antigo. Então, no dia que eu fizer da Loyola House, eu conto a história do hospital. E ele é muito antigo, então tem alguns setores muito antigos, tem outros setores mais novos, ele foi sendo reformado e aumentado ao longo do tempo. E então, assim, eu não limpava muito, mas as pessoas passavam por mim e thank you, e eu ficava assim meio mal, porque eu não respondia, eu sentia que era meio rude da minha parte eles estarem sendo tão legais de agradecer que eu estava limpando a sujeira deles e eu nem responder nada. E aí eu falei, não, eu preciso responder, mas quando eu ia falar o you are welcome, eles já estavam longe. Aí, meu Deus, o que eu faço? Então, uma vez eu vi um vídeo de uma pessoa dando dicas do que responder ao invés de you are welcome, que seriam assim até mais fáceis e para não ficar muito no formal, né? E aí ele deu algumas dicas a dica que eu acho que encaixou melhor comigo foi o no worries. No worries, mate. Porque no worries era bem rápido de falar. Então, o que acontece? Eu ia no carro trabalhar repetindo no worries, no worries, no worries, no worries, no worries, no worries, no worries. No worries, mate. Para poder sair rápido, porque quando a gente está aprendendo uma língua nova, a gente tem que exercitar as estruturas aqui, a musculatura da nossa boca aqui, da região oral, para que ela funcione do modo que você precisa, porque tem até umas piadas assim, né? O inglês na minha cabeça, o inglês quando eu escrevo, o inglês quando eu falo, tipo assim, na minha cabeça o meu inglês é perfeito, e aí quando eu escrevo ainda sai mais ou menos, e quando eu falo sai uma porcaria, porque a gente tem que exercitar e tem que desenvolver. Até hoje eu estou fazendo aula de inglês para conseguir falar inglês. Pelo menos 1 hora por semana, a gente só fala inglês na aula, a professora e eu, porque pelo menos nessa 1 hora eu estou só falando inglês, senão a gente perde essa habilidade. É como a pessoa que se exercita, desenvolve os músculos, tem um processo para desenvolver os músculos, e se ela parar, esse processo todo regride. Então, eu estou tentando, no meu dia a dia, eu não falo com ninguém que fala inglês, então eu não posso exercitar, mas eu tenho essa aula 1 vez por semana que, pelo menos nessa aula, eu fico 1 hora falando inglês ali com a professora e eu consigo exercitar essa parte. Mas na época eu ainda não, eu também ainda estava aprendendo inglês, então eu tinha que exercitar muito, e aí eu ia dirigindo e repetindo no worries, no worries, no worries, no worries, no worries. E aí acabou que toda vez que alguém me falava thank you, eu falava no worries, no worries, e era praticamente só isso que eu falava lá dentro do hospital, até porque como eu trabalhava à noite, eu não encontrava com muitas pessoas. Houve época de eu entrar às 7 da noite, quando eu estudava, que eu trabalhava 4 horas por dia, era das 7 às 11, então é um horário que poucas pessoas trabalham, a maioria das pessoas até saem às 5, saem às 6. E depois, no final, eu estava trabalhando, eu saía assim, 5 minutos antes da meia-noite, porque a partir da meia-noite eles teriam que me pagar mais ainda, o adicional que eu ganhava era para um horário até meia-noite, e entrava 3h30,
3h30, 4, uma coisa, não chegava a 4, era 3h30, 3h45, alguma coisa assim. E então eu pegava à tarde, pegava à noite e isso já foi na época que eu já não estava estudando mais, então eu podia trabalhar o período integral, né? E que é o part-time e esqueci o nome em inglês. Bom, mas aí é assim, eu mesma percebi que eu não aguentava mais me ouvir falando no worries, mas é o que eu conseguia falar e eu conseguia assim dar esse jeito que a gente vai lidando com as dificuldades, né? E aí eu não deixei nunca mais de responder o thank you pra ninguém, porque eu já no worries. Tinha já no final, acho que o último local que eu trabalhei lá do hospital era onde tinha as máquinas de raio-x, densidometria óssea e tal. E tinha uma sala onde ficavam vários médicos digitando os laudos. Então, quando eu ia limpar essa sala, eu ia passando por cada médico e eles, thank you, no worries, thank you, no worries, thank you, no worries, thank you. Ou por tinha uns 8 ou 10 médicos ali dentro daquela sala, uma mesa do lado da outra, e aí eu ficava assim só, no worries, no worries, no worries, no worries. No worries, mate. E é isso. Então, se você tiver dificuldade para falar you are welcome e precisar responder para algum nativo, no worries, tá respondido e você não passa por mal educado como eu passei muitas vezes. É isso. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário a fazer, alguma coisa que quiser me perguntar, deixa aqui nos comentários que eu respondo. E se puder dar um like e mandar para as pessoas que talvez estejam indo para a Austrália ou para algum lugar do exterior e isso vai acrescentar alguma coisa para elas, eu agradeço. Beijão. See ya! No worries, thank you for having me here. I really appreciate it.